Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Nós começamos o Evangelho de Mateus, depois teve a interrupção da semana passada. Então, só para a gente tomar, né, entrar na sequência do assunto, eu mostrei para vocês os evangelistas, né? Cada um deles tem um símbolo, um personagem, né? Então nós vimos que o primeiro livro, né, o primeiro evangelho do Novo Testamento, né, é Mateus, e ele é representado pelo homem, né, ou por um anjo. Boa noite, boa noite. Depois temos Marcos, que é representado pelo leão. Lucas é representado pelo touro, né? Pelo boi, e João representado pela águia. Então, a gente, né, isso está nos livros de Ezequiel, de Daniel, né, no livro do Apocalipse, já falava dessas figuras. E depois a igreja, né, através do magistério da igreja, foi fazendo essa conexão, né, ligando o símbolo com o evangelista. Então, como nós falamos, né, que o evangelho de Mateus ele é representado por um homem, porque Mateus ele escreveu a genealogia humana de Jesus. Ele começa, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó. Então começa, né, a partir de um ser humano. E a gente tem uma outra lista genealógica de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, que ele fala, né, a genealogia divina. É aquilo que nós já mencionamos para vocês nas aulas anteriores, né? Revelando que esse mistério da nossa fé, a dupla natureza de Jesus, Jesus que tem, né, a sua natureza humana e divina. Quando a gente estuda, né, a eclesiologia, a gente estuda um pouco desse assunto, né, falando da união hipostática, né, a união das duas naturezas de Jesus. Nós temos, né, a nossa única natureza humana. Jesus tem a sua natureza humana e divina. E isso, né, o homem, né, ao longo dos séculos, vem tentando criar uma imagem para essa união das duas naturezas. Mas o que a igreja ensina é que Jesus é, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem. Não tem, né, como fazer uma representação que mostre essa identidade, né, essa fusão das duas naturezas. Não é como se traçasse uma linha, né, vertical, dividindo a figura humana em duas metades, um lado é humano, outro lado não é. Não é também uma coisa, como a gente fala, né, assim, gelatina colorida. Você mistura ali, não é. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. É mistério. Não adianta a gente querer ficar, né, rebuscando os conceitos. É isso aí. Cabe a nós, né, obedientes ao magistério, acolher esse ensinamento. Então, o Evangelho segundo São Mateus, nós já falamos, né, que ele é o primeiro evangelho na lista cronológica dos livros do Novo Testamento, mas ele não foi o primeiro a ser escrito, né? Qual foi o primeiro? Marcos foi o primeiro, por volta dos anos 60. Né? Mateus já vai mais para o final da década de 60, chegando na década de 70 e assim por diante.
E a representação, né, isso que nós acabamos de falar, a figura de um homem, porque começou a escrever o seu evangelho dando a genealogia humana de Jesus. Mateus é um nome hebraico, né, que significa dom de Deus, né? São as credenciais do evangelista. A iconografia é essa aí que vocês vão procurar na internet, vão achar sempre, né, um homem do lado do evangelista, para mostrar a humanidade de Jesus. Nós falamos isso aqui, né, na última aula, que dentro da genealogia de Jesus, né, filho de Davi, filho de Abraão, né, e aí ele começa. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Veja que quem gera é o homem, né, dentro da cultura judaica, hebraica, né, onde a mulher era deixada de lado, quem era considerado a origem, né, era o homem. Abraão gerou, e em algumas exceções, ele coloca ali no versículo 13, Judá gerou de Tamar, né, Farés e Zara, os gêmeos. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe. Quem foi Raabe? A prostituta lá de Jericó, né, que acolheu aquela guarnição, né, os homens que foram sondar como é que era o interior da cidade de Jericó para poder estabelecer a logística, né, a estratégia de invasão. E essa mulher, né, acolheu os pesquisadores ali, né, aqueles que foram buscar essas informações e recebeu a graça, né, de não ser abatida quando Josué entrou em Jericó. Então, Salmão gerou Boaz, de Raabe, Boaz gerou Obed, de Ruth. Quem é Ruth? Ruth, a nora de Noemi. Noemi ou Noemi, né? Era um casal que, por causa da fome, né, foram para a região de Moabe, um território estrangeiro, com 2 filhos. Os 2 filhos se casaram lá na região de Moabe, né, com moabitas. Morreu o pai, morreu os 2 filhos, ficaram 3 viúvas. Dentro daquilo que a gente já falou inicialmente, né, que a mulher era desprezada e se fosse viúva, isso era uma agravante, né? Então 3 viúvas junto era uma calamidade, né? E aí a gente, né, falou para vocês da lei do levirato, né? Não, ainda não é o caso. Depois a gente vai chegar nisso aí. Então, elas estavam voltando para sua terra de origem, deixaram a região estrangeira. No meio do caminho, a sogra, né, abriu a possibilidade delas voltarem, né, delas e cuidar da sua vida. Uma das noras imediatamente tomou posse da liberdade e foi embora. E a Ruth, né, vai dizer para a mãe, para a sogra dela, que ela vai com ela aonde ela for. Eu vou pertencer ao seu povo, o seu Deus será o meu Deus. E por causa dessa demonstração de fidelidade, de sinceridade, né, com a sogra, ela vai se tornar a avó de Davi, né? Ela vai entrar na genealogia. E como a gente falou para vocês, né, que Mateus propositadamente, deliberadamente, ele incluiu nessa relação da genealogia essas figuras femininas, né, todas elas, exceto Maria no final, né, as 4 que são citadas, tem algo que desabona
o perfil delas. Tamar, né, se fez passar por prostituta, Raabe era uma prostituta, né, Ruth era uma estrangeira, Betsabé, né, Betsabá ou Betsabé, né, era estrangeira. Então, isso, né, Mateus quis inserir propositadamente para mostrar, né, que na corrente sanguínea de Jesus existia também esse sangue, né, de pagãos, de estrangeiros, né, de pessoas mal recomendadas, né? Isso, qual era o propósito, né? Eu já falei, já repeti várias vezes aqui para vocês, uma das finalidades, né, o texto, o pretexto e o contexto. O pretexto de Mateus era mostrar para o povo judeu que Jesus é o Messias e que ele veio para todos. Ele não veio com exclusividade para o povo judeu, para o povo que foi gerado a partir de Abraão. É aquelas duas palavrinhas. Universalidade da salvação. Mateus vai, né, com bastante criatividade, ele vai fazendo isso se tornar, né, a linha mestra do seu evangelho. Então, essa primeira, né, citação aqui dessa genealogia para puxar o nome dessas mulheres para justificar e buscar, né, por que Mateus fez isso? Fez com esse propósito, com essa finalidade. Aqui, né, nós já falamos disso aí. Tamar era estrangeira, uma cananeia, seduziu o sogro, né, porque havia uma má intenção por parte do sogro de prejudicar, né, Tamar, que era casada com o seu filho. Raabe, uma estrangeira, cananeia, prostituta que protegeu os espiões. Ruth, uma moabita. Betsabé, né, uma estrangeira hitita, aquela que foi mulher de Urias, né? Nós já comentamos com vocês a história de Urias, né? O adultério cometido por Davi, e teve influência, né, para que Salomão se tornasse rei. Betsabé, quando a gente estuda o livro dos reis, né, que fala do final da vida de Davi e a entrada de Salomão na linhagem, né, dos reis, eles fazem uma maracutaia lá, porque tinha um outro filho de Davi que teria direito à sucessão. Mas o profeta Natã, né, vai falar com Betsabé, para que quando ela fosse falar com o rei, que já estava moribundo, né, fala, lembra que você falou que quem ia ficar como sucessor é Salomão? Isso não está escrito na Bíblia, né? Mas o profeta está, né, usando aquilo que a gente sempre tem falado aqui para vocês. Às vezes a gente se escandaliza com alguns textos da Bíblia, né, porque admite uma mentira, admite uma simulação, admite uma dissimulação, admite, né, assim, fazer uma jogada para obter proveito ou para não perder determinada garantia. Mas, senhor Acácio, a Bíblia não é o livro, mas é o livro, né, do ser humano. As nossas histórias, o que é narrado ali são as nossas histórias, a nossa maneira de ser, né? Sempre, né, inclinado, né, para a concupiscência, para a tendência ao pecado. Então ali, né, aparece mentira, aparece engodo. O rei, né, o pai não vai vestir lá a mulher, né, vai vestir uma pele no braço dele para o filho bater a mão ali e o pai achar que era o primogênito, né, e não era. Então tudo isso, guardem isso, né? A Bíblia é esse conteúdo, né, da história do homem, né, com as suas fragilidades, tá certo? Então,
Esses são esses personagens, né, que a gente precisa conhecer. E finalizando a inclusão das mulheres, né, Mateus coloca Maria, a mãe de Jesus, né, a sua gravidez estava fora da lei. Né? No, quando José, né, é acordado lá em sonho que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo, né, para a comunidade, né, quando ela aparecesse lá gestante, ia ser o caos, né, ia ser a, uma barbaridade. Então, e é interessante, né, que se vocês pegarem aí, pega aí Mateus 1, acharam aí, Mateus 1, aí a partir do versículo 2, né, que começa a falar da, da geração. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, os seus irmãos, tá, e vai embora. Né? Versículo 6, o rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias, né, Betsabé. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e vai em frente. Né? Depois, versículo 12. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeremias gerou Salatiel, Salatiel gerou Abiúde, Zorobabel, e vai em frente aí. Versículo 14, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, tá chegando. Jacó gerou José, né, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Aqui, esse anúncio, ele, né, é totalmente diferente, porque os demais simplesmente foi falando, né? Fulano gerou o ciclano e assim sucessivamente. Aqui, no caso, né, quando chega nesse ponto da história, Jacó gerou José. Então, Jacó está, né, na linhagem sucessória de Davi. Ele é da descendência de Davi. Por isso que a gente pode dizer que José é descendente de Davi por essa linhagem. Né? Aí vem, olha agora, vamos entender isso aqui. Versículo 17. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. A gente lê isso aqui, né, se a gente não tiver uma referência, isso aqui parece que não faz sentido. Vamos buscar o sentido disso aí. Vamos pegar. Então aqui, né, aqui continua a sequência. Aí, isso aqui é cópia fiel dessa genealogia. Aqui. Acompanha comigo. A árvore genealógica de Jesus dispõe-se, né, está apresentado em 3 séries de 14 gerações. Cada uma, né, o que dá um total de 42 nomes. Eu já falei aqui anteriormente para vocês que, né, que quando nós estudamos aquela linguagem hebraica, a cultura hebraica, nós falamos, né, que o judeu ele estabelecia valor numérico para as letras. Então, existia uma tabela, né, de valor numérico para cada uma das letras, o A, o B, C, tá, e assim por diante. Aí, aquilo que nós falamos, né, que
Eles não tem vogal, né? Não tinha vogal nas palavras. E cada letra tinha o seu valor. 14 é o valor numérico correspondente à soma das letras, das consoantes, do nome hebraico de Davi. O nome de Davi, escrito em hebraico, sem as vogais, sobrava isso aqui, DVD. Né? Associando o valor de cada uma das letras, né? O D, né? Dalet, o 4, Vaú, vale 6, o 4, né? O Dalet vale 4 novamente. 4 mais 4, 8, com 6, 14. Simples, matemática elementar. Né? 3 vezes, né? Essa tríplice lista de nomes, cada uma delas com o valor de 14 multiplicado, daria o número 42, né? Que seria a plenitude dos títulos que ornavam, né? Que identificavam Davi. Jesus, portanto, caracterizado pelo número 42, né? Que é onde Jesus é inserido na linhagem genealógica, depois dessas 3 listas de 14. Aí entra o nome de Jesus. Então, ele seria designado como filho de Davi, o rei messiânico por excelência. Se Davi era tudo o que ele era, Jesus era 3 vezes mais. Então, esse é o sentido, né? Para justamente começar com esse impacto desse significado, desse valor, né? Pleno do nome de Jesus, para mostrar que realmente ele era o Filho de Deus. Que eu falei no começo da aula. Qual era o objetivo de Mateus quando ele escreveu, quando ele organizou o seu evangelho? Mostrar que Jesus era o Messias e que a salvação veio para todos. Correto? Tá na massa cinzenta? Então, na prova, né? Qual é o objetivo do Evangelho de Mateus? O Evangelho de Mateus vai anunciar, né, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, Filho de Deus, e que ele vem, né, como ele diz lá na ceia, o sangue, né, o meu sangue que é derramado por todos. Ele não veio derramar o sangue dele por uma fração da humanidade. Ele veio para todos. Né? Então, Jesus, 2 coisas, né, que tem que constar na resposta. Jesus é o Filho de Deus e ele veio para, né, salvar a todos. Né? A universalidade da salvação. Podemos ir adiante? Tá tranquilo isso aí? Então aqui, né, são as conjecturas, né, que os historiadores, que os exegetas, né, que os biblistas fizeram, né, através de estudos, né, de grande profundidade, porque Mateus não mandou nenhuma cartinha para ele, olha, aqui eu quis dizer isso. Né, essas conclusões que nós trazemos, né, para o nosso estudo é fruto, né, da inspiração do Espírito Santo nos biblistas, nos exegetas, né? É o que vocês vão se tornar, exegetas, né? Especialistas em Bíblia. Né? Final do ano vai ter a grande formatura lá no CTE, né? Para caber todo mundo lá. Como é que é? Que nada, né? Na virada do semestre vocês já vão estar craque. Eu creio. Eu creio, confio e espero. Então, o nome, né? A identificação, o perfil desse evangelista. Ele era também chamado de Levi, e ele era cobrador de impostos em Cafarnaum, por isso ele se intitulava Mateus, o publicano. Já falamos sobre isso aqui para vocês, né? Que somente ele, quando se refere à lista dos apóstolos, né,
Mateus no capítulo 5, Marcos no capítulo 3, Lucas no capítulo 6, quando cada um desses evangelhos sinóticos apresenta a lista, né, dos apóstolos, quando fala de Mateus, né, Marcos e Lucas, por educação, por respeito, por recato, né, só fala Mateus, né? Mas Mateus, quando se refere a si mesmo, ele põe Mateus, o cobrador de impostos, o publicano. Cada Bíblia traz uma tradução. E isso era deplorável. Isso era algo vexame, né? Assim, coisa, é a escória do povo, né? Se tornar um publicano. É aquela pessoa que não conseguia se encaixar em nada. Então ele falava, eu vou para esse tipo de serviço vergonhoso, né, para não morrer de fome. Por quê? Porque eles eram vistos pelo restante do povo como traidores. Estão trabalhando, né, em favor do império. Eles estão arrecadando, né, o imposto, né, escorchante, aquele imposto, né, que praticamente tirava a possibilidade de sobrevivência do povo. Então tudo isso, né, direciona. Imagine Zaqueu, né, quando a gente estudar o livro de Lucas, né, que a gente vai falar de Zaqueu, que era chefe dos cobradores. Né? Mateus era um cobrador, Zaqueu, né, ele coordenava, né, um grupamento de ladrão, de inimigo do povo e assim por diante. Ele, sim. Mas quem escolheu, no caso, que eles eram. Quem era os próprios romanos que escolhiam eles? O cobrador? A autoridade que estava representando o império. Na época de Jesus, né, Pôncio Pilatos, que era. É que nem na igreja católica, né? Escolhe um bispo, depois pega aquele nome e tem que levar lá para o representante do Vaticano aqui no Brasil para ele poder confirmar. Então, os publicanos, né, os cobradores de impostos, muitos, né, se voluntariavam, né? Como eu falei, não conseguia serviço em lugar nenhum, né? Já tinha entregue currículo, mandado ali um monte, ninguém, então para não morrer de fome, eu vou ser publicano, né? Ou a autoridade romana poderia, né, determinar que alguém fizesse o papel da arrecadação e o poder era deles. Né? Não tinha como a pessoa, não, eu não quero. Não. Eram as duas possibilidades, né? Ou se voluntariando, ou sendo, né, imposto. O senhor falou do bispo. O bispo aqui, por exemplo, o bispo de Aparecida, ele não vem do Vaticano para cá, ele é feito aqui no Brasil mesmo e pede... Para ele ter chegado a bispo? É, o bispo que foi escolhido agora para Aparecida, por exemplo. É decidido Então, aqui internamente. mas isso vai para o Vaticano. Vai para o Vaticano. Mas a decisão da Aqui, pessoa que quer que venha... aqui começa, né? eu achava que vinha de lá para cá. Não, através da cúpula da igreja, né, da CNBB, é sugerido um perfil, né, esse perfil é avaliado, né, pelo Vaticano, e se der tudo, o núncio, né, aqui no Brasil nós temos o núncio apostólico, né, que é o representante do Vaticano aqui no Brasil, então tudo é feito aqui, vai para o núncio manda para o Vaticano, Aí o vai Papa. um nome só ou vai... Eu não sei como é que é feito, né, como é que é feito o processo, porque é tudo muito, né, muito reservado, muito, né, cheio de... Eu sei que um padre, né, se for convidado para ser bispo, ele vai ser avaliado, né, por todo o conjunto, né, Mas ele pode não aceitar. Pode. E não tem problema nenhum. Ele pode não aceitar uma vez, né? Se ele for indicado uma segunda vez, ele é obrigado a aceitar. Ah, Na primeira vez, né, ele pode dizer não. Na segunda, ele vai ter que encarar. Eu já fui chamado 2 vezes, não senhor está eu falei, preocupado em falar não, deixa eu quieto.
Eu experimentei uma mitra outro dia lá na loja, não ficou bom. Engraçado que quando eu comecei, né, como diácono, quando me paramentava, eu me sentia como se eu estivesse vestindo a farda, né? E aí eu sentia a falta de alguma coisa na cabeça. A Selma falou assim, você já está começando com mania de grandeza, já tá sentindo falta da mitra. Falei, não posso mais. Não. Então, né, Mateus foi convidado pessoalmente por Jesus, né, ele estava lá na coletoria, no posto de arrecadação, né, e Jesus falou, vem comigo. Né, e ele prontamente, isso está lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, narra, né, com bastante objetividade. Ele chamou, levantou, foi, seguiu e foi adiante. Consta algumas fontes, né, que após a ascensão de Jesus, quando é que é a ascensão de Jesus? Nós estamos prestes a viver a ascensão, né? 40 dias depois da ressurreição, né, Jesus subiu ao céu. Então, acredita, né, algumas fontes que após a ascensão de Jesus, ele se dedicou ao apostolado entre os judeus, depois teria pregado aos pagãos na Etiópia, né, na África, onde deve ter morrido mártir. Né? Praticamente todos os apóstolos morreram mártir. Né? Ali fica o local onde ele... Que dia que cai a ascensão esse ano? Uau, boa pergunta. Nós estamos... Ontem foi o 4º domingo, né? Daqui a 3 domingos. Ontem foi 26, vai até 31, né? A minha cabeça não está funcionando nessa direção. 30? É. 17. A tradição, né, atribui a Mateus a redação do primeiro evangelho, nós estamos debatendo sobre isso. Este evangelho escrito em língua hebraica ou aramaica, aquilo que eu falei para vocês, né, que supostamente teria existido uma versão do evangelho de Mateus em hebraico ou aramaico, né, ali, que depois desapareceu e apareceu, né, assim, surgiu uma versão escrita em grego, né, totalmente, né, na sua totalidade. Então diz assim, esse evangelho escrito em língua hebraica ou aramaica, já que o hebraico caíra em desuso no século VI, né, isso aqui é estudo do Antigo Testamento, foi logo, né, traduzido por diversos pregadores para o grego, aquela evolução, né, o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, né, foram as línguas, né, que a Bíblia foi sendo traduzida, já que o hebraico só era usual na terra de Israel. Assim, né, Mateus escreveu no próprio país de Jesus, tendo em vista, aqui, ao pretexto, aqui, ao objetivo, tendo em vista leitores cristãos convertidos do judaísmo. Entendam isso, né? Quando acontece o Pentecostes, né, vão surgir muitas conversões, né? Ontem, nós lemos ontem no livro dos Atos dos Apóstolos, que no dia do Pentecostes, depois daquele discurso maravilhoso de Pedro, ali diante de toda aquela multidão, mais de 3.000 pessoas se converteram. Nesse bojo, né, nesse grupo de convertidos, tinha, né, pagãos, tinha, né, pessoas de diversos grupos. E tinha, né, os judeus que se encantaram com a mensagem de Pedro e se converteram ao cristianismo, que ainda não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de seguidores do caminho, seguidores do Nazareu. Né? Depois, né, na sequência, na cronologia, vai surgir um momento em que eles são chamados de cristãos
e depois, mais adiante, são chamados de católicos. Então, na época de Jesus não existia católico, não existia cristão, existia judeu, né? A partir do Pentecostes começa essa mudança, essa aceitação, né, da doutrina cristã. E esses judeus convertidos, né, ao cristianismo, ali, né, o cristão convertido do judaísmo, né, o judeu convertido, né, ao cristianismo, eles, muito brevemente, né, eles vão começar a sentir dificuldade, né, de aceitar na plenitude, né, a doutrina cristã. Porque eles foram, né, endoutrinados durante muitos séculos, desde que Abraão, né, foi chamado para conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Ali começa a história, ali começa a caminhada do povo que vai se tornar depois o povo judeu, o povo, né, de Israel. Então, esse povo, né, eles têm o ensinamento deles, que está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é nosso único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e assim por diante. Esse Shema, né, escuta, esse era o perfil do judeu. O Senhor nosso Deus é nosso único Deus. E nós devemos, né, e é aquilo que eu já falei para vocês, eles usavam isso dentro de uma caixinha preta que punha na testa e que punha no braço, esse pergaminho com essa invocação, né, para não esquecer, né, como diz o texto lá de Deuteronômio. Isso é para inculcar. O que significa a palavra, né, o verbo inculcar? Significa martelar, 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 até entranhar no cérebro da pessoa. E esse povo, com essa formação, né, vai ser duro de convencer. Mas muitos ficaram encantados lá com o que tinham visto, lá o Pedro falando, né, a coragem de Pedro de chegar. Aquele Pedro que ficou temeroso lá na Quinta-feira Santa, né, não, nunca vi, não estou com ele, não é comigo, eu não vou te negar. Ah, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você já pisou na bola. Então, esse Pedro, né, frágil, covarde, né, lá no dia de Pentecostes, ele subiu numa caixa de tomate que tinha lá na praça, né, para alcançar o povo, e falou: homens de Israel, esse Jesus que vocês fizeram, Deus o constituiu Senhor, nosso Senhor. Então, é Ele o Filho de Deus. E o povo, né, ficou encantado, foram lá: como é que a gente faz para ser um de vocês? Mais de 3.000. No próximo momento em que eles vão se encontrar, o número subiu para 5.000. No terceiro encontro, né, o número era tão expressivo que ele já não fala mais, né, em quantidade, ele fala, né, muita gente, todo mundo, quase todos. Começa a usar expressões porque não conseguia quantificar. Não conseguia dizer, são 6.000, 12.000, não, já passou da capacidade de contar. Então fala, é uma nação, né, um povo numeroso, todo mundo, a vila toda. No livro dos Atos dos Apóstolos, né, fala isso com bastante definição, né? Então, o povo judeu, né, que tem essa tradição e essa formação aguerrida lá do Shema, né, vai se encantar com o poder do Espírito Santo manifestado na pessoa de Pedro, né, que estava ali perante as autoridades, né, o pessoal da Fortaleza Antônia, só de olho, né, no que estava acontecendo. E ele, então, né, Mateus, quando esses judeus convertidos começam a questionar, né, que não é fácil, né, eliminar uma tradição, um ensinamento de séculos, de muitos séculos. Aquilo está entranhado na pessoa, no seu dia a dia, na sua vida, nos seus afazeres. Então, esse pessoal que
né, se converteu, depois começa, né, puxa vida, será que é realmente, né? Aqui está escrito assim, mas foi falado lá atrás. Então Mateus, quando ele entra né, com a sua narrativa, com a sua formatação, e aqui é aquilo que eu disse para vocês, cada um dos evangelistas vai estabelecer um formato para a sua narrativa. Levando em consideração, principalmente, em primeiro lugar, o destinatário. Para quem que eu vou escrever? Então, eu tenho que saber o perfil do povo para quem eu vou escrever, né, para poder realmente a mensagem chegar lá e surtir efeito. Então, no caso de Mateus, uma coisa que a gente vai mostrar em seguida, é que, por exemplo, no texto do Evangelho de Mateus, existem aproximadamente 140 citações do Antigo Testamento, principalmente citações proféticas. Algumas dessas citações Mateus escrevia, né? Isso, né, escrevia a citação e falava na frente, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi falado pelos profetas. E, né, outra coisa que vai ser falado ali, Mateus, quando forma o seu evangelho, né, a sua narrativa, ele não se preocupa muito de explicar determinadas atitudes. Por exemplo, a questão das abluções, né, das purificações. Nós estamos fazendo aí na quinta-feira as talhas, né, de Caná. As casas tinham normalmente na entrada uma vasilha com água para que a pessoa que vinha da rua purificasse os pés antes de entrar na casa. Isso está narrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus, quando fala, ele fala pá. Marcos, quando vai falar, ele dá uma volta, não, porque o judeu, ele tem o costume de quando ele vem da cidade, ele não sei o quê. Ele explica, porque o povo para quem Marcos escreveu era pagão, não tinha essa... Oi? Ele começa, né? E Marcos usa muito a expressão também, quando ele fala alguma coisa relacionada com o judaísmo, né, com a cultura hebraica, ele fala assim, tal coisa assim, que significa, ele já fala, falei, mas vou explicar o que é. Porque se ele não explicasse, aquela mensagem, quando chegasse no destino, naquele povo, né, pagão, o que ele quer dizer? O que ele quis dizer com isso? Entenderam? Então, foram esses os caminhos, né, que os estudiosos percorreram para poder interpretar o Evangelho de Mateus e entender por que ele escreveu isso aí. Vamos lá. Sim. Pergunta de leigo. Quando eles estavam escrevendo o Evangelho segundo a visão deles, eles já tinham acesso a alguns livros do Antigo Testamento ou eles só tinham o Pentateuco? Na época que estava escrevendo, já tinha o Pentateuco, já tinha toda Eles só tinham o Pentateuco? Não, a Bíblia já estava... A Bíblia judaica, né, com os 39 livros, já estavam, né, já era do conhecimento do povo, né? Isso, os rolos, né, que ficavam na sinagoga, né, ficava lá num nicho protegido, né? Inclusive quem ia ler, né, não podia botar a mão, né? Tem um estiletezinho, chama iate, né? Que podia ser de metal, né, mas alguma coisa nobre para fazer a leitura, para não perder a linha. Mas não podia pôr o dedo, né? Porque a gente faz isso, né? A gente vai ler, né? Mete o dedão lá e vai fazendo correr. Aqui, Santo Irineu. Santo Irineu também dá o seu testemunho, né? Ele diz assim, Mateus compôs o evangelho para os hebreus na sua língua. Na língua de quem? De Mateus, grego, né?
enquanto Pedro e Paulo em Roma pregavam o evangelho e fundavam a igreja. Os Atos dos Apóstolos, na verdade, né, a gente pode dizer os Atos de Pedro e de Paulo, que é o que a gente encontra nesse livro, né, nos 28 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. A gente começa com os Atos de Pedro, vai até ali o capítulo 10, o capítulo 8, mais ou menos, depois já entra nos Atos de São Paulo, no capítulo 9, né, que narra a conversão de São Paulo, né, quando ele cai do cavalo, né, expressão, na verdade não houve cavalo nenhum, né, mas então aí entra a narrativa de Paulo que vai até o fim, né, a narrativa, as viagens, 3 viagens missionárias que Paulo fez. Nossa, o livro teve no ano da pandemia, 2020, né, 2021, nós fizemos, assim, né, eu orientei o estudo, nós fizemos um estudo dos Atos dos Apóstolos durante o período da Páscoa, né, no período pascal. Então a gente estudou o livro, né, assim, estraçalhamos ele, foi muito, aprendi muito comigo mesmo. Então tá aí, vamos adiante. Aqui o chamado, né? Jesus passou pela coletoria e vem e segue-me. Os destinatários, a quem Mateus queria alcançar. Mateus escreveu, né? Olha, até já destaquei ali para ficar fácil na prova, né? A resposta já está mastigada. Judeus convertidos ao cristianismo, a partir do Pentecostes, aquele povo que, né, que foi se convertendo. Judeus convertidos ao cristianismo, olha só essa observação, que enfrentavam grande tensão com os fariseus e os doutores da lei. Lembra quando nós falamos dos grupos, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os saduceus, cada um com a sua performance, cada um com a sua maneira de... E esses, né, os saduceus, os fariseus e os doutores da lei, né, eles estavam ensandecidos com os cristãos, né, colocando dificuldade. Falei para vocês aqui que no início, né, quando aconteceu o Pentecostes, Jesus voltou para o céu, né, na ascensão, houve o Pentecostes, e aí começaram a proliferar, né, os convertidos. A igreja, os seguidores de Jesus, não tinha o seu espaço, né, a sua igreja, a sua eclésia. Eles se encontravam, né? Se vocês pegarem aí, abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Atos 3, 1. É por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Oi? Essa é aquela Bíblia? Então vai ver que ela... Não tem aí? Atos 3, capítulo 3. Está na página 1416 da Bíblia da Ave Maria. Cura de um coxo, isso. Veja bem, olha o que está escrito aí. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora 9. Aonde é que eles iam rezar? Aonde? Não, no templo. Eles iam rezar no templo. Eles não tinha igreja, né? Não tinha capela, né, para eles. Eles utilizavam o templo. E isso, né, foi inicialmente, né, os judeus acolheram esses seguidores de Jesus para fazer as suas orações, só que, né,
progressivamente ali, né, no dia a dia, esses seguidores de Jesus começaram a ler no templo não só os livros do Antigo Testamento, né, que eles já possuíam, como também começaram a falar, né, de Paulo, começaram a falar dos acontecimentos cristãos, e isso foi enfurecendo o povo judeu, né, as autoridades, que vão, né, banir, muito brevemente, eles vão mandar esse povo embora, né, para não ficar contaminando o templo. Porque eles estavam falando, porque a pregação, né, dos seguidores de Jesus falava, né, com bastante veemência de alguma coisa que o judeu não estava aceitando. O que era? Que Jesus era o Messias. O que eles estavam falando no templo, né, isso passou a ser uma ofensa grave. Como é que esse povo tem a coragem de entrar aqui para falar desse, né, desse falso profeta? Então, por isso que logo em seguida começa com a perseguição. Isso aqui é logo no comecinho, logo depois do Pentecostes. Então, né, eles vão ser impedidos, né, de ocupar o templo, e aí começa a perseguição dos judeus, e logo depois, no ano 60, começa a perseguição do Império Romano propriamente dito, a partir de Nero, né, o imperador de Roma, que tocou fogo na cidade e botou a culpa nos cristãos. Então, tudo isso, né, contribuiu para dificultar a caminhada deles. Então, Mateus escreveu para judeus convertidos, que estavam, né, esses judeus que estavam aceitando, né, aquela colocação que Jesus era o Messias, né? Os fariseus, os doutores da lei, né, querem que eles, né, deixem o templo, querendo mostrar que Jesus é realmente o Messias que cumpriu as profecias. Por isso que ele vai usar uma infinidade de citação do Antigo Testamento, né, e principalmente citações proféticas, para mostrar que, né, os profetas, né, anunciaram a verdade, e que aquele Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Os opositores aí. Aqui. Esta destinação, né, essa orientação do Evangelho de Mateus para esse grupo especificamente, né, os judeus convertidos, é percebido claramente através de um exame, de uma análise do texto respectivo, o Evangelho. O autor, primeiro, supõe que os seus leitores conheçam o idioma, os costumes dos judeus e a geografia da Palestina. Então, Mateus parte desse pressuposto. Eles conhecem a geografia, conhecem os usos e costumes, a maneira de falar, né, a maneira de se comportar, e o idioma, os costumes e a geografia. De modo que ele se refere a esses elementos sem acrescentar qualquer explicação. É aquilo que nós já falamos, né? O Evangelho de São João, que ele começa de uma determinada maneira, porque ele parte do pressuposto que o que Mateus, Marcos e Lucas já tinham apresentado já tinha caído, né, no conhecimento, no domínio do conhecimento do povo. Então ele já começa lá adiante, ele começa lá na frente. Aqui, né, a situação é a mesma. Mateus, sabendo para quem ele quer escrever, ele fica tranquilo com essa situação. Os costumes, né, da leitura, da palavra, né, o Yom Kippur, né, o dia do perdão, a Menorá, isso aqui tudo estava no conhecimento. Teve uma guerra desse Yom Kippur? Teve. Na década de 60,
60, 70. Foi entre Israel e o Egito. É. Eles queriam o território de Jerusalém, não era? É, todo mundo quer. Aquilo lá é um barril de pólvora. O autor supõe que os seus leitores conheçam muitos dos usos e costumes propriamente, né, judaicos. Por isso, ele fala abertamente, né, assim, sem se preocupar em explicar. As franjas, né, isso aí está lá no livro do Levítico, né, quando Deus instituiu o seu sacerdócio do Antigo Testamento, as vestimentas do sacerdote, né, os adereços, né, que o sacerdote usava, como a gente usa hoje, né, o jaleco, usa a estola, usa o símbolo, né? Então, os sacerdotes, né, aqueles que frequentavam o templo, usavam os mantos, né, com umas franjas, tinha o sumo sacerdote, inclusive, usava na barra da túnica umas campainhas, né, para quando ele entrasse no Santo do Santo, né, enquanto a campainha estava tocando, ele estava andando, né? Quando parava de tocar, podia significar que ele foi abalroado, foi arrebatado, né, pelo Senhor. As abluções, né? Ablução significa purificação. A gente, quando, né, lava o rosto, a gente está fazendo uma ablução. E existia, né, os rituais no cotidiano, como eu falei. Quando a pessoa voltava da rua, ele tinha que se purificar para entrar em casa. Então tinha, né, e ele fala disso com maior, né, tranquilidade. O pagamento do dízimo, que o pagão não sabe o que é isso, né, mas o judeu conhece, né? O dízimo é mencionado na Bíblia, lá no capítulo 14 do livro do Gênesis, quando Abraão encontra com Melquisedeque, né, e ele pagou o dízimo de tudo. É a primeira vez que aparece. Então, faz parte, né, do linguajar, do conhecimento do povo, da prática. O trabalho no templo ao sábado, né, a questão da santificação do sábado, as leis sabáticas, né, o ano sabático. Marcos e Lucas, né, como eu estou reforçando isso aí, que escreveram para não-judeus, para pagãos, tiveram o cuidado de acrescentar a esses dados, né, a esses objetos, o necessário esclarecimento, né? Então, a preocupação. Por quê? Porque se eles não fizessem dessa forma, a mensagem ia chegar no destino e não ia surtir efeito. A gente mandar uma mensagem de tráfego aéreo, né, em código Q, né, para uma sessão de administração, ninguém vai saber o que é, o que é isso, vai falar, o que é isso? É o código Q. Aqui, vamos fazer essa brincadeirinha aqui. Pega aí, Mateus 15. Mateus 15. Achamos? Todo mundo achou? Dona Viviane, lê para nós aí o capítulo 15, versículo 1 e 2. Os fariseus e suas tradições. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Tá bom. Ele já fala, né, sem muita firula, né? Vamos ver agora Marcos 7. Marcos 7. Acharam? Vanilson, lê para nós aí, o versículo 1 até o 4.
Discussão com os fariseus. Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele. Perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções, e há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Pode ir o quinto. Os fariseus e os escribas perguntaram: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Pode ir. Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá Em bom, vão, tá bom. Vejam bem, né? Então, é a mesma cena. Lá, uma casa, o pessoal ali chegando, entrando. Né? Mateus fala, chegou, pegou, lavou a mão e foi fazer, cumpriu o preceito. Marcos, né, vai preparar o ambiente, vai colocar a situação, né, devidamente esclarecida. Trata-se de uma tradição, né, que o povo conhece. Então, aí vai existir, né, esse diferencial. Mateus fala diretamente e Marcos vai estar sempre preocupado em explicar, né? Muitas vezes ele fala: isto significa, isto é, o que significa. Ele vai sempre preparar o ambiente para que a gente possa entender. Então, pega aí Mateus 27. Mateus 27. Vinte e sete, 62. Isso. Mateus 27, eu perdi aqui. Tá aqui, 27, 62. Nossa. Capítulo 27, versículo 62. Aqui, ó. 27, 62. Diz assim: no dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, tá? Esse é o que Mateus fala a respeito da celebração. Vamos lá em Marcos 15, 42. Marcos 15, versículo 42. Tá aí, ó. Capítulo 15, versículo 42, Marcos diz assim: quando já era tarde, era a preparação, isto é, a véspera do sábado. Aqui ele já fala, véspera do quê? Véspera do sábado. Mateus já fala mais simplificado. Então, a consideração vai ser sempre essa, né? Quando fizer uma comparação, o relato, né, o escrito de Marcos vai sempre trazer alguma informação, alguma explicação, para poder a mensagem ganhar, né, a finalidade. Outras palavras, né, que são
mencionadas aí no texto, fala sobre o reino dos céus. Mateus fala de reino dos céus, fala tranquilamente. O judeu vivia na esperança do reino dos céus. O pagão não tem essa visão, né? O pagão tem lá os seus deuses, né, místico, mas não tem isso aí. Cidade Santa. Qual é a Cidade Santa? Jerusalém. Mateus fala de Cidade Santa, assim, né, corriqueiramente, porque o seu público sabe do que ele está falando. Marcos não vai falar porque o pagão não tem essa referência. E assim por diante. Casa de Israel, a consumação do século, né, essa expressão filho de Davi, que é, né, muito emblemática, né, para o judeu. O pagão, para ele, não faz muita diferença. Vamos lá. Então tá aí, a Jerusalém, a Cidade Santa. Mateus recorre frequentemente às escrituras do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o que nós já vimos aí, né, nessas poucas citações. Vai mostrar que ele é filho de Davi, filho de Abraão, né, o rei dos judeus que veio salvar o seu povo. E depois ele vai acrescentar, né, que o seu povo não se restringe somente ao povo de Israel. É a universalidade, né? É a humanidade no seu todo. Então, Mateus quer mostrar isso aí, que Jesus é filho de Davi, que ele é filho de Abraão, né? Ele já começa lá no versículo 1 do Evangelho de Mateus, quando ele começa a genealogia, né? Ele vai falar da genealogia de Jesus, então ele já começa, né, afirmando que ele é filho de Abraão, que ele é o rei dos judeus e que veio para salvar o seu povo. Que horas são? 46. Então tá aí, né? São 140 citações ao todo, né, que eu já falei para vocês. Das quais 40 são copiadas e várias vezes são precedidas por essa fórmula, né? Mateus fala assim: isso que eu vou falar aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Isaías, Zacarias, Miqueias, Abacuque, né? Em outros casos, ele transcreve a frase, né? Coloca o texto na íntegra, né? Mateus cita 19 vezes os profetas, Marcos apenas 5 e Lucas 8 vezes. Então, Mateus, né, assim, esbanja falar de profeta. Porque o profetismo, né, é muito forte, né, na cultura religiosa do povo do Antigo Testamento. Aquele trecho que a gente sempre lê, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o eunuco da rainha de Candace, né, da rainha da Etiópia. Ele está indo, né, voltando de Jerusalém, que ele foi lá, passou a Páscoa, passou o Pentecostes, ele está voltando para sua terra natal. Ele é da Etiópia, né, lá da África. Ali, inclusive, começa a se cumprir o que Jesus vai dizer para os apóstolos, né, que Jesus fala para eles: fiquem aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos pela força do alto, e então vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins do mundo, né? A Etiópia era um confim do mundo, né? Confim do mundo dentro daquilo que nós aprendemos aqui, aqueles círculos concêntricos, né, que quanto mais se distancia de Jerusalém, mais mundão, né? Então, a Etiópia era, né, lá no meio da África. E aquele eunuco, né, ele estava lendo o quê? O profeta Isaías, né, que era um assunto que inquietava, né, assim, complicava muito a cabeça, principalmente aquele trecho que o eunuco estava lendo, que estava falando, né, que o cordeiro vai para o abate, né, sem se rebelar, né, fazendo alusão a Jesus indo para o seu Calvário sem se rebelar, né, e ele não estava entendendo, né, ele fala, de quem que estão falando quando fala, né, do profeta?
É o povo? É uma pessoa? E aí o diácono Filipe vai instruir ele. Então, gravou forte presença de textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque Mateus, né, crê que o seu povo conhece o Antigo Testamento, conhece, né, a literatura do Antigo Testamento. Com certeza. O primeiro versículo do texto grego do Evangelho de Mateus se abre com as palavras, né, genealogia de Jesus, né, livro da genealogia de Jesus. Lembra, né, o título grego do primeiro livro do Antigo Testamento, que é Gênesis. No início, né, o mundo estava sem forma, o Espírito pairava sobre as águas. Então, tanto o Evangelho de Mateus quanto o livro do Gênesis começa, né, nas origens, né, para indicar em Jesus, né, indicar que a nova criação e a nova vida entraram no mundo por meio da primeira criação do Antigo Testamento, né, pelo homem e pela mulher feito do barro pelas mãos de Deus. E no Novo Testamento, né, através de Jesus, com a sua nova e derradeira e última aliança. De modo especial, Mateus se refere à lei de Moisés. Isso aqui é muito importante para a gente entender a estrutura do Evangelho de Mateus. Como é que ele elaborou, né? Qual foi a estratégia dele para apresentar o seu conteúdo. Então, Mateus, capítulo 5, 21 a 48, ele alude, né? Faz referência a 6 preceitos de Moisés. É aquele trecho do capítulo 5 que fala: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que chamar o outro de imbecil, né, já cometeu o crime. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ouvistes o que foi dito, né? São 6 afirmações que Mateus apresenta e coloca um aprimoramento. Ele fala: ouvistes o que foi dito, né? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar, né, o homem que olhar para uma mulher com desejo do coração, já cometeu, né, o pecado. Então, as afirmações no livro de Mateus vão, como é que eu vou dizer, vão ampliar, né, vão ampliar o significado. O que foi dito anteriormente, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né, se bater de um lado, oferece o outro. Então, o que está sendo colocado a partir das leis de Moisés é algo que vai ser mais exigente, né? Todas as colocações de Moisés, né? Ouvistes o que foi dito? Pega aí, capítulo 5. Só para gente. Mateus 5. Isso, está dentro das bem-aventuranças. Acharam todos aí? No capítulo 5, né, no versículo 17, na Bíblia da Ave Maria, o título diz assim: a nova lei comparada à antiga. A lei antiga é a lei de Moisés. Mateus agora vai trazer um aprimoramento, um aperfeiçoamento, um aprofundamento da nova lei, através dessas 6 admoestações, né? Ele vai dizer assim, no versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Aí ele vai dizer, né? Mas se você chamar o irmão de bobão, porque a palavra que é utilizada no texto original não tem tradução na língua portuguesa, é raca. Né? Então, a que mais se aproxima, que foi utilizada, né, na tradução, é chamar ele de bobão, de tolo. Né? Então, tinha o mesmo peso que
matar através, né, de tirar a vida. Porque você chamar a pessoa de bobão, né, idiota, imbecil, tolo, isso pode criar na pessoa, né, um complexo e ela se anular, se aniquilar. Ela não morre fisicamente, mas ela não consegue mais viver junto com as pessoas, porque vão estar sempre olhando para mim, que sou o bobão, o tolo, o imbecil, o idiota. Né? Então, é nesse sentido. Depois ele fala aí no versículo 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Essa é a lei de Moisés. Qual é a lei do Novo Testamento? Né? Ele vai dizer, que aquele que olhar já cometeu o pecado. Também no versículo 31, ele vai dizer assim, foi também dito, todo aquele que rejeitar a sua mulher deve dar, né, carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher a faz tornar-se adúltera e não quer... Ficou muito fácil, né? Com a lei antiga, a mulher cometia qualquer delito, ela era sumariamente, né, excluída, descartada. Agora, né, vai haver um aperfeiçoamento. Tanto é que quando chegar lá no capítulo 19, que vai falar do sacramento do matrimônio, né, Jesus vai dizer, no princípio, não era assim. Porque no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou os dois para uma vida de união, de harmonia, né, de convivência. E o homem, né, subverteu essa lei. Então agora Jesus vai dizer, portanto eu vos digo, o que Deus uniu, o homem nenhum separe. E é exatamente onde reside a complexidade dessa situação, porque quem falou que não pode separar foi Jesus. Não foi um homem dentro da igreja através de uma lei humana. Né? Jesus vai dizer, o que Deus uniu, o homem nenhum separa. Isso só pode ser revogado, né, dentro do que eu consigo entender, é se Jesus voltar, chegar aqui e falar, aquilo que eu falei lá atrás não está valendo mais. Fora isso, não existe, né, possibilidade, perspectiva de que a separação seja normal. Seguindo, capítulo 5, versículo 33. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás. Então, fala lá no Antigo Testamento, não jurar. Aqui vai ser, o sim é sim, o não é não. Não tem que recorrer a recursos, né? Depois aí, tendes ouvido o que foi dito, no versículo 36, olho por olho, dente por dente. Versículo 43, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, né? Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltrataram, né? E perseguem. Então, é isso aí, para a gente finalizar. Dentro do Evangelho de Mateus, ele lançou essas 6 sentenças, né, consideradas como leis oriundas de Moisés, né, proveniente de Moisés, e Mateus vai colocar, né, uma exigência maior, um aprimoramento, né, um aperfeiçoamento da lei, levando isso aí a uma condição mais delicada. Né? Não é só matar no sentido de tirar a vida, mas matar no sentido de aniquilar a pessoa. Semana que vem nós vamos falar da estrutura do Evangelho. Né? Eu já vou dar o spoiler para vocês. A questão é a seguinte, Mateus vai usando dessa visão de usar o Antigo Testamento, né, com seus livros, com seus profetas, ele vai pegar o conteúdo, a narrativa do Evangelho dele e vai dividir em 5 partes para lembrar o Pentateuco, né? Os 5 livros do Pentateuco, do Antigo Testamento,
a gente vai encontrar ele no Evangelho de Mateus, associado, relacionado com os 5 livros, né? O Gênesis, Êxodo e assim por diante. Então, Mateus, aos olhos, né, dos biblistas, né, teria elaborado dessa forma, usando essa analogia, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, os 5 livrinhos que ele vai condensar o evangelho dele. Tudo bem? Então tá aí, né? Se possível, né? Eu sempre recomendo, se possível, dar uma lidinha no texto que foi abordado, né? Tirar alguma dúvida, trazer para a gente conversar. Amém? Vamos então encerrar o nosso encontro, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedir que continue derramando sobre cada um de nós a luz do Espírito Santo, o entendimento, a inteligência e a sabedoria. Pedindo tudo isso por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Loreto, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, bom descanso. Deus abençoe. Vão com Deus.